Bom dia, irmãos, bom dia, família Moriá, bom dia, amigos que nos assistem no canal de YouTube. É uma alegria estar com todos vocês. Hoje nós encerramos uma jornada da Escola Bíblica Dominical, que começou no dia 21 de fevereiro, e esta é a 13ª aula, a última da série. No slide número 1, nós temos o tema geral da série, que é o Jesus de quem nos lembramos. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25b. A verdade central de hoje, que é a frase que a gente não pode esquecer, o Jesus de quem nos lembramos lidava com a contrariedade de forma construtiva. Qual é o texto base? Está em Lucas 9, dos versos 51 ao 56. Vamos ler. Quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João, voltando-se, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-lhes: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Qual o objetivo geral de hoje? Compreender como que Jesus lidou com contrariedades de forma construtiva e aplicar os mesmos princípios para lidar com frustrações, rejeições e oposições no cotidiano, desenvolvendo flexibilidade para buscar alternativas diante dos obstáculos. Vamos falar então sobre contrariedade. O que é? Contrariedade é um sentimento desagradável, universalmente experimentado por uma pessoa cujo desejo foi negado. Contrariedade é universal, irmãos. Todo mundo experimenta. O jovem, o idoso, o rico, o pobre, o crente antigo, o recém-convertido. A contrariedade causa efeito negativo na vida de muitas pessoas, podendo inviabilizar a convivência, por exemplo, na igreja, na família ou no ambiente de trabalho, podendo impedir o alcance dos propósitos. É o sentimento do não quando nós queremos ouvir o sim. Então, qual é a resposta para aquela pergunta? Como que você reage quando alguém diz não para algo que você realmente queria? Você fica triste, desanimado por dias? Fica com raiva da pessoa que disse não? Pensa em vingança ou retaliação? Desiste do seu objetivo? Procura uma forma de alcançar o que quer? Olha, quem aqui um dia já combinou um almoço com alguém que você ama? Aí você orou, cozinhou, com carinho, organizou tudo com antecedência, mas naquela hora marcada, a pessoa liga e diz: não vou, não posso ir. Atualmente, nem liga, né? Manda uma mensagem. E aí, todo aquele tempo que você preparou para aquela pessoa amada, a gente se frustra, fica triste. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Vamos ver alguns exemplos do cotidiano para esse sentimento chamado contrariedade. Você quer uma promoção? Faz um curso de capacitação, se preparou, mas na hora que você está esperando a promoção, o chefe te chama e diz: não, não é agora. Você quer namorar alguém? Orou, criou coragem para falar com aquela pessoa, mas aí a pessoa diz: não. Você propõe uma ideia na igreja, um projetinho que está no seu coração, mas o que acontece? As circunstâncias do dia a dia, a liderança diz não. Você quer a ajuda de alguém? Aí a pessoa diz não. Você planeja algo, mas as circunstâncias do dia a dia dizem não para você. Qual é o resultado disso? Frustração, decepção
Raiva, tristeza. Bom dia, tristeza. Hoje vai andar comigo, né, pastor? É isso, vai andar comigo. Os efeitos negativos da contrariedade, mal administrada, podem inviabilizar a convivência e impedir o alcance dos propósitos. De que maneira isso acontece? Os efeitos negativos da contrariedade mal administrada. Como que isso pode inviabilizar a convivência na igreja? Na igreja pode acontecer as brigas, as divisões e as mágoas. Discussões sobre pontos de vistas, liderança ou rumos da comunidade ganham proporções desmedidas. Em vez de diálogo, criam-se lados, divisão. A comunidade se fragmenta em grupos que já nem conversam entre si. Pessoas se machucam profundamente, e o que muitas vezes leva ao abandono da fé ou ao isolamento, quebrando o propósito do acolhimento da igreja. Na família, nós temos os conflitos constantes, os ressentimentos do dia a dia. A família deveria ser o lugar de aceitação incondicional. Vimos isso nesses 31 dias. Quando a contrariedade se instala de forma tóxica, o lar se transforma em um campo de batalha, silencioso e às vezes muito barulhento. As contrariedades não resolvidas, elas viram mágoas guardadas. E para evitar o confronto, os membros começam a se isolar em seus próprios mundos, destruindo a intimidade e o apoio mútuo. Hoje em dia, a gente tentou verificar sobre o celular, né? Às vezes eu estou zangada, então vou usar o celular para eu não ter que conversar. No trabalho, fica um clima ruim, a falta de cooperação entre as equipes, o ambiente fica tenso, né? É como se você ficasse pisando em ovos, né? A gente costuma usar essa expressão. A energia que deveria ser gasta inovando ou produzindo, ela é consumida por fofocas e barreiras defensivas. Surge o tal burnout e a rotatividade. O estresse crônico gerado por relações mal resolvidas adoece a equipe, adoece a pessoa. E qual é o resultado? Pedidos de demissão, uma queda drástica na performance do nosso dia a dia. Também, os efeitos negativos da contrariedade mal administrada podem impedir o alcance dos propósitos. A pessoa desiste no primeiro não. O não faz parte de qualquer processo de crescimento. É aquilo que o pastor Elias falou assim, está precisando de quê? De açougueiro? Está precisando... A pessoa não quer trabalhar, não faz. Mas também, às vezes, a gente vai pensando que vai conseguir, né, aquela função, mas eu preciso trabalhar, eu nunca trabalhei, meu primeiro emprego, mas a pessoa diz não. Aí você vai, diz, né? Antigamente a gente ia de lugar em lugar, de escritório em escritório, buscando um emprego e não conseguia. A nossa irmã Irene falou que crescer dói. Porque quando você desiste do não, e esse não faz parte de um processo de crescimento, e isso dói. Receber um não dói. No entanto, quem tem baixa tolerância à contrariedade, enxerga a recusa como um veredito final e pessoal, e não como um evento de percurso. Aqui disse não, vou bater de novo, vou bater de novo. José bateu. As portas todas se fecharam para o nascimento de Jesus. Mas ele insistiu até que veio a alternativa de Deus, né? Ou então, o que te impede de alcançar os propósitos? Você ficar paralisado por frustração. Você perde oportunidades. Enquanto a pessoa está paralisada, olhando para a porta que se fechou, ela perde o momento exato em que outras janelas de oportunidades estão se abrindo ao seu redor. Ou gasta energia com vingança, ao invés de soluções. Esse é o estágio mais perigoso. O foco muda completamente. O objetivo deixa de ser alcançar o propósito e passa a ser fazer quem me contrariou pagar. A energia criativa e realizadora, ela é canalizada para arquitetar trocos, indiretas, boicotes. Existem duas formas de lidar com a contrariedade. A forma destrutiva e a forma construtiva.
Na forma destrutiva que nos leva à doença, à depressão, ao isolamento, é a tristeza prolongada, a raiva e vingança e a desistência. Mas qual é a forma construtiva? Equilíbrio emocional, manutenção de propósitos e busca de alternativas. O Jesus de quem nos lembramos é o modelo perfeito para nos ensinar a lidar com a contrariedade de forma construtiva. Então, nós vamos para o texto. Vejamos o que aconteceu quando Jesus foi contrariado pelos samaritanos. Vou usar aqui um pequeno resumo do capítulo 4 do livro do pastor Gease Costa, nosso pastor aqui. Ele faz os comentários e o livro de Lucas. E ele fala assim: essa passagem que está no nosso texto base, em Lucas 9, 51 a 56, marca a sessão chamada Viagem para Jerusalém. Ao afirmar que Jesus tomou o firme propósito de ir em direção a Jerusalém, Lucas introduz uma mudança decisiva na narrativa, indicando que a missão de Jesus se encaminha para o seu clímax: paixão, morte e ressurreição. Essa jornada, mais do que um simples deslocamento geográfico, representa um caminho espiritual de ensino, confronto e revelação. Essa expressão firme propósito vem da palavra grega sterisen to prosopon, que mostra uma decisão corajosa e determinada, parecida com as do profeta do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus não é apenas um peregrino e nem uma vítima do destino. Ele sabe o que vai acontecer e ele escolhe, com firmeza e determinação inabalável, seguir o caminho que o levará ao sofrimento e à cruz, para cumprir o plano de quem? Do Pai, plano de Deus. O cenário. Vocês devem ter aí nos slides, o Vinícius vai seguir a leitura comigo. Qual era o cenário? Jesus estava indo para Jerusalém, sabia que seria crucificado lá, manifestou então o firme propósito, determinação inabalável. Mas no caminho para Jerusalém, Jesus passa por uma aldeia de samaritanos, ou uma aldeia samaritana. Mas os moradores se recusam a recebê-lo, justamente por ele estar indo para Jerusalém. Qual que é a contrariedade? Ele precisava passar por Samaria, ele enviou até mensageiros, para preparar a pousada, mas os samaritanos recusaram recebê-lo. Por que eles recusaram? Essa rejeição, ela não foi um fato isolado, mas ela refletia um antigo conflito entre judeus e samaritanos. A rivalidade entre os dois povos começou com a divisão do reino de Israel. A nação se separou em duas partes: o reino do norte, Israel, cuja capital acabou se tornando a cidade de Samaria, e o reino do sul, Judá, que manteve Jerusalém como capital, mas se agravou com a destruição do templo samaritano no Monte Gerizim, local sagrado para os samaritanos. Essa destruição ela foi vivida com um trauma profundo e consolidou ainda mais a separação entre os samaritanos e os judeus da Judéia. Assim, a recusa dos samaritanos em receber Jesus não foi simplesmente por má vontade. Ela refletia um conflito muito mais profundo, religioso, cultural e histórico. Dizer não a Jesus naquele momento era, na verdade, uma forma de rejeitar tudo que Jerusalém simbolizava para os judeus. Então, por que eles se recusaram? Pois Jesus viajava para Jerusalém. Havia, então, uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos. Samaritanos adoravam no Monte Gerizim, judeus em Jerusalém. Rejeição foi por preconceito religioso. Então, diante dessa rejeição, os discípulos Tiago e João reagiram de forma agressiva e furiosa. Eles queriam fogo do céu para destruir o povoado. E é por isso que Jesus os havia apelidado em Marcos capítulo 3, verso 17, de filhos do trovão. Aqui eles tiveram uma reação destrutiva. Eles queriam vingança.
Então, na reação dos discípulos, Tiago e João ficaram furiosos, queriam fogo do céu para destruir aquele povoado, queriam vingança. Qual foi a reação de Jesus de quem nos lembramos? Jesus não aceita esse tipo de atitude. Ele os repreende com firmeza. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para o outro povoado. Jesus lembrou-os do propósito, salvar, não destruir, e foi para outro povoado. Usou o quê? Uma alternativa construtiva. A reação de Jesus foi usar uma alternativa construtiva. Agora, então, nós vamos para os 3 estágios construtivos que Jesus usou. O primeiro, Jesus lidava com a contrariedade, mantendo o equilíbrio emocional. Jesus nos ensina que emoções podem e devem ser gerenciadas. O texto em Lucas 9, versículos 54 e 55 diz: quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-lhes: vós não sabeis de que espírito sois. Enquanto os discípulos reagiram com raiva intensa, queriam destruir pessoas, desejo de vingança, faz descer fogo dos céus, usando uma justificativa religiosa, fazendo referência ao profeta Elias no 2º livro dos Reis, capítulo 1. Vemos aqui uma desproporcionalidade. Matar por uma recusa de hospedagem? Atualmente, nós ligamos a televisão, os noticiários, e a gente fica estarrecido, né? Diante de crimes tão violentos, desencadeados por motivos fúteis, banais, como discussões no trânsito, brigas de vizinhos ou desentendimentos em bares. O pensamento dos discípulos seguia essa desproporcionalidade. Eu lembrei da Sol, num compartilhamento de sala de aula, ela não está aqui. Ela saiu, ela disse que estava dirigindo, não tem carro do lado de cá, não tem carro aqui, um sossego, e ela parou no farol. Daqui a pouco, pá! Alguém bateu no carro dela. Ela saiu, né? No primeiro momento a gente sai. Ela saiu, ela disse que a mulher começou a falar, e ela assim, quase isso. Ai, faz descer fogo dos céus. Mais ou menos isso que ela falou assim. Mas tudo intimamente, guardando aquilo para ela, né? Mas no fundo a gente fica ouvindo a pessoa, às vezes eu faço muito isso, eu fico ouvindo a pessoa e fico lá orando. Quando que isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Por quê? Porque a gente precisa controlar esse mal-estar que a gente sente. A vontade é realmente explodir, mas você tem que segurar. Então, os discípulos seguiam essa desproporcionalidade? Como ousam rejeitar nosso mestre? Nós vamos mostrar quem somos. Eles merecem ser punidos. Eles buscavam vingança. Mas qual foi a reação de Jesus? Jesus não se comportou com tristeza ou com raiva. Lucas, versículo 56, diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-la. Jesus não ficou triste e deprimido, ninguém me quer, ninguém me ama, vamos embora. Não ficou com raiva dos samaritanos, não planejou vingança contra eles, não resmungou, ficou reclamando, não ficou obcecado com a rejeição. Jesus, ao ser rejeitado pelos samaritanos, não se deixou dominar pela tristeza nem pela raiva. Não agiu de forma impulsiva e nem permitiu que a contrariedade alterasse seu comportamento. Nós precisamos, então, seguir o nosso mestre. Jesus manteve a calma, lembrou o seu propósito, salvar e não destruir, reagiu com equilíbrio, não deixou emoções dominarem suas decisões. Então, por que Jesus manteve o equilíbrio? Ele tinha clareza de identidade. Ele sabia quem ele era filho de Deus, ele era filho do homem. Ele não dependia de aprovação humana. Rejeição não define quem somos. Jesus tinha clareza de propósito. Ele veio para salvar, não destruir. Um não muda a missão. Jesus tinha maturidade emocional.
E devemos aprender com ele, não reagir impulsivamente. Ele processou a situação com sabedoria. Ele tinha as emoções sob controle. No ponto 1.2, Jesus recordou aos discípulos qual temperamento era esperado deles. Lucas 9:55b. Vós não sabeis de que espírito sois. Qual é a natureza, caráter que deve guiá-los? Jesus está dizendo, vocês não são do espírito de vingança. Vocês são do espírito de graça e amor. Vocês não vieram destruir, mas salvar. Esse tipo de reação não condiz com o que vocês são de mim. Quando nós somos contrariados, nós precisamos lembrar de que espírito sou. Se vem à mente vingança, destruição, raiva descontrolada, amargura, orgulho ferido, esse espírito está errado. Precisamos usar o amor, a mansidão, o perdão e a humildade. Precisamos de equilíbrio emocional. Sentir raiva é humano, mas não pode nos dominar. Jesus os repreendeu e lhes recordou qual deveria ser o temperamento dos seus seguidores. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, a Silvia sempre traz isso no devocional, já ouvi várias vezes, é tão bom ouvir. Nós vamos ler o quê? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tardio para se irar, não devemos reagir impulsivamente. Pause. Conte até 10. Respire fundo. Respira, conta até 4. Segura, conta até 4. Desce até 4. Funciona, funciona. Ore antes de responder. Senhor, ajuda-me a reagir como tu diante dessa situação. Peça sabedoria e analise. Vale a pena perder a paz por isso? Lembre-se da sua identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu sou do espírito de amor e não de vingança. Eu fui chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Quando contrariado, reaja como Jesus de quem nos lembramos. Mantenha o equilíbrio emocional. Vamos para o ponto 2. Jesus lidava com a contrariedade mantendo seus propósitos. Contrariedades não devem desviar você do seu chamado. Lucas 9:51 diz assim, quando se completavam os dias para que ele fosse levado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. A determinação de Jesus é inabalável. Nada o desviaria de Jerusalém. Ele sabia o que o esperava lá. Era em Jerusalém que ele seria crucificado. Lá ele cumpriria a obra da salvação. Em Jerusalém estava o propósito eterno definido pelo Pai. A rejeição dos samaritanos poderia ter feito Jesus se desviar. Ele poderia mudar de rota, evitar Samaria, adiar a ida a Jerusalém. Ele poderia desistir da missão, mas ele não fez isso. Ele manteve o rumo para Jerusalém, não se distraiu com a ofensa, Jesus continuou focado no propósito maior. Jesus tinha tomado a decisão de estar em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Essa expressão, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, manifestou o firme propósito. Essa expressão em grego ela é muito forte. Ela literalmente significa que Jesus endureceu o rosto em direção a Jerusalém. Como alguém que olha fixo para um ponto e não desvia o olhar por nada. Jesus já tinha decidido. A decisão estava tomada. Estava no caminho certo, na hora certa, com o propósito certo. E qual era esse propósito? Jerusalém significava Páscoa. E a Páscoa significava a cruz. Jesus sabia exatamente o que esperava lá. Sabia que seria preso, julgado, torturado e crucificado. E mesmo sabendo de tudo isso, ele não vacilou. Agora reparem, quando os samaritanos o rejeitaram, Jesus tinha tudo para se distrair com aquela situação, para gastar energia com a ofensa, para mudar de plano, mas não, ele tinha um compromisso maior. Tinha uma missão definida pelo Pai, e nenhuma contrariedade seria grande o suficiente para desviá-lo do seu propósito. E isso nos ensina algo muito prático. Quando você tem um propósito claro,
Quando você sabe para onde está indo e por quê, as contrariedades do caminho não têm poder de te parar. Elas podem doer, elas podem frustrar, mas elas não definem o seu destino. Jesus sabia onde estava indo e foi. No 2.2, diz que Jesus tinha como alvo salvar as pessoas e não destruí-las, né? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Que declaração poderosa, hein? Especialmente considerando o momento em que foi dita. Jesus acabava de ser rejeitado, os samaritanos haviam fechado as portas para ele, não queriam saber, não queriam recebê-lo. Foi uma rejeição direta, clara e sem cerimônia. E o que Jesus fez com essa rejeição? Ele não ficou ruminando, remoendo a ofensa. Quando somos contrariados, a tentação natural é querer destruir relacionamentos, destruir pontes, destruir oportunidades. Ficamos tão focados na ofensa que esquecemos completamente o nosso propósito. Jesus nos ensina o contrário, que mesmo contrariado, que mesmo rejeitado, o alvo continua sendo salvar. E aqui está a pergunta que fica para cada um de nós. Quando você é contrariado, qual é o seu alvo? Destruir quem te contrariou? Ou manter o propósito de amar, servir e salvar? Não tome decisões importantes sob emoção. Espere se acalmar. Ore pedindo sabedoria e consulte pessoas sábias. Pode haver outro caminho. Você já desistiu de algum propósito por causa de contrariedade? Então, precisa retomá-lo. Jesus escolheu o alvo certo, manter o propósito apesar da contrariedade. Que possamos escolher também o mesmo que Jesus fez. Vamos para o terceiro ponto? Jesus lidava com a contrariedade buscando alternativas. E foram para o outro povoado. E foram para o outro povoado. Lucas 9:56b. Frase curtinha. E foram para outro povoado. Depois de tudo o que aconteceu com os samaritanos, Lucas registra uma frase curtíssima. Tão curta que é fácil passar por ela até sem perceber. 5 palavrinhas, né? Fácil de ensinar para criança, né? A gente escolhe versículos pequenininhos, né? 5 palavras, mas uma lição enorme. Então, está nervoso? Foi contrariado? E foram para outro povoado. Então, o que Jesus fez? O Jesus de quem nos lembramos, deve estar no slide aí, não ficou parado no meio do caminho, paralisado pela frustração. Ele não insistiu, ou ele não era bem-vindo. Ele seguiu em frente. Não desperdiçou energia tentando mudar quem não queria ser mudado. Ele simplesmente foi para o outro povoado. Jesus aceitou a realidade como ela era, sem drama e sem amargura. Reconheceu que aquela porta estava fechada. E, em vez de ficar batendo em porta fechada, procurou outra porta. Isso é o que chamamos de flexibilidade construtiva. O propósito não mudou. Jesus continuava indo para Jerusalém. O que mudou? Foi o caminho, o método, a rota. E isso é algo que precisamos aprender profundamente. Muitas vezes nós confundimos propósito, que é o destino, com método, que é o caminho. Achamos que, se o caminho que escolhemos não funcionou, que o propósito inteiro fracassou. Mas não é verdade, não é assim. Jesus nos ensina que podemos ser firmes no propósito, focados e, ao mesmo tempo, flexíveis no método. Eu vou falar, porque eu lembrei de uma coisa. Uma vez veio uma missionária na época do GEASE, uma missionária de uma aldeia. E nós fomos pegá-lo e trouxemos o carro, né? E aí, naquela época, era o GPSzinho, né? Ele tinha um GPS, não sei, acho que era esse nome, né? E o GPS, ele errou o lugar, e o GPS redirecionou e falou, né, aquela frase lá, estamos redirecionando sua rota. Ela falou assim, mas quem que falou isso, né? Ela perguntou para mim. É o GPS, aqui ensina o caminho. Ela falou assim,
naquela aldeia que eu estou, eu precisava de um GPS desse, porque se a gente parar, precisa outra pessoa para dizer qual que é o caminho que eu vou usar. Eu tenho que esperar chegar um índio do lugar para me levar para onde eu estou. Vou levar um GPS desse, lá quando ela brincou com ele. Vou levar um GPS desse para a aldeia. Então, irmãos, quando uma porta se fecha na sua vida, quando um projeto é negado, quando um relacionamento acabou, uma oportunidade ficou perdida, você se sentiu rejeitado, qual que é a sua reação natural? Ficar parado? Zangado? Desistir do propósito inteiro? O que significa ir para o outro lado? Ir para o outro povoado? Talvez Deus esteja fechando uma porta porque quer te levar a uma porta melhor. Talvez aquela rejeição seja um redirecionamento divino. E eu separei 2 exemplos. Quando o apóstolo Paulo tentou ir para a Ásia, em Atos capítulo 16, versos 6 a 10, o Espírito Santo o impediu. Quando ele tentou ir para a Bitínia, o Espírito não permitiu. Até que ele teve uma visão, passa para a Macedônia, passa a Macedônia. E foi na Macedônia que a igreja europeia começou. A porta fechada foi a maior bênção de Paulo, porque o levou para o lugar certo. O outro exemplo que a gente tanto conhece, a Estela ama, né? José do Egito, do livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50, José foi vendido como escravo. Olha a diversidade. Foi preso injustamente. Olha a contrariedade. Mas ele se tornou o quê? Governador. Olha a alternativa de Deus. Então, Deus usa contrariedades para nos levar a lugares melhores. Da mesma forma, quando Jesus foi rejeitado pelos samaritanos, simplesmente ele foi para outro povoado. Sem drama, sem mimimi, sem amargura, com sabedoria e serenidade. E assim chegou onde precisava chegar. E agora nós vamos concluir. Cronometrado, certinho. A conclusão, acho que não está na folhinha, mas está no slide, né, Vinícius? Conclusão. Nós podemos lidar com as contrariedades de modo destrutivo ou de modo construtivo. O exemplo de Jesus, de quem nos lembramos, nos mostra como lidar com as contrariedades de modo construtivo. Quando formos contrariados, e seremos, porque contrariedades fazem parte da vida. Contrariedades são inevitáveis. A questão não é se seremos contrariados, mas como reagiremos. Jesus nos mostra que é possível lidar construtivamente, mantendo equilíbrio, propósito e criatividade. Que possamos ter a sabedoria de Jesus, equilíbrio emocional, para não reagir com raiva ou tristeza destrutiva. Firmeza de propósito para não desistir do que Deus colocou em nosso coração. E flexibilidade criativa para buscar outro caminho quando uma porta se fecha. Que Deus nos abençoe. Obrigada.